Glória a Deus por este momento tão especial, aliás, muito especial mesmo, porque é um momento que nós podemos, ao invés de participar dentro do templo, nós estamos aqui nesse momento filmando. E é interessante observar aqui o que nós estamos fazendo, que tange a uma mini vigília, ou seja, o que nós assim denominamos, com a finalidade de antecipar a ceia do Senhor, que amanhã, no caso, domingo, e com certeza esse momento ele tem um valor muito grande, porque é a estrutura, é a base na qual eu considero e tem sido para a vida de muitos crentes, de muitos servos do Senhor. Então, por isso, quero iniciar esse momento, compartilhar com os irmãos, que por sinal o Senhor me concedeu essa palavra, Lemastemi Alabacás, e eu quero realmente agora passar a todos os nossos irmãos. Mas antes disso, eu quero primeiramente ler a palavra de Deus que está inserida em 1 Tessalônica, capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Paulo, quando dizia isso, ele sabia que hoje nós carecia até mais da oração sem cessar. Então oremos, Pai Celestial, glorifica o teu nome, abençoa este momento e essa palavra, da qual insere o propósito, meu Deus, o objetivo, do que tange, meu Deus, essa mini vigília, do que, meu Deus, antecipa a ceia, amanhã a ceia do Senhor, e o nome do Senhor ser glorificado, então, meu Deus, essa sequência, em nome de Jesus. Amém. Como da afirmativa, nós sabemos que a oração de maior valor é a oração eficaz, que, aliás, nós temos promovido ela, que muitos irmãos, eu tenho essa experiência também latente, sobre a oração de madrugada. Porque a oração eficaz, ela tem valor em qualquer momento. Você pode orar, em qualquer instância você pode orar, que terá, possivelmente, com certeza, a oração eficaz. Mas, entretanto, a oração de madrugada, ela tem uma garantia que eu já tenho observado. Todo crente que ora de madrugada não tem perca. Aliás, só ganha. Porque, afinal, a oração, verdadeiramente a oração eficaz, ela é um online com Deus. É um online multiforme até com o próprio Deus, para o acesso ao lugar santo dos santos. Mas, entretanto, Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e chegará a vós, mas tem a prerrogativa, a limpai vossos corações. Então, diante disso, o que eu quero dizer, que a graça de Deus está predisponível, mas a quem realmente está nesse parâmetro. Por isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz: vigiai e orai, para que não entrei em tentação, porque o Espírito, na verdade, está pronto. É claro, nós sabemos bem disso. Mas a carne é fraca, ou seja, tem suas tendências. E por isso pode ser o tolimento antagônico para o nosso alcance, o alcance das bênçãos. Para a oração eficaz, portanto, eu quero citar aqui um versículo de Paulo também, capítulo 5 de Efésios, o versículo 18, e diz: não vos embriagueis com vinho. Olha a forma de referência, ou seja, não embriagueis com vinho, ou seja, com o mundo, com as coisas deste mundo, na qual há devassidão, mas ele diz em contrário: mas enchei-vos do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é verdadeiramente estar em santificação. Porque, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, em tudo que está disponível por Deus, e nela, portanto, persevera, ou seja, santifica, tenha uma vida no altar, e não sendo apenas, olha só do que Deus tem falado e como Deus fala e tem falado, ouvinte, esquece disso, ou seja, casual, mas executor da obra do Senhor, este com certeza será bem-aventurado em tudo que fizer, ou pedir, solicitar. Portanto, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, certamente se fará. Isso é realidade. Portanto, a concessão de tudo isso que está sendo tangido ou referido depende da renúncia, isso mesmo, de cada um de nós. Essa mini vigília tem uma acentuação consoante de preparação. Por isso eu creio que a maioria tem tomado a ceia com muito mais competência, para não dizer mais dignidade. Eu quero citar aqui em Tito capítulo 2, versículo 12,
O Senhor tem nos ensinado assim, ensinando-nos, que diz o versículo, para que renunciando à impiedade, porque só através da comunhão, da consagração, olha essa vigília, o tanto que ela é importante, e piamente, ou seja, em santificação, como nós estamos na peleja, a princípio. Porque para a oração eficaz, nós temos que realmente ter atitude de oração, claro, arrependimento, atitude, pedir perdão para o Senhor e agradecer. E nessa gratidão também incluir gratidão em tudo, sem exceção, tudo, porque o Senhor até aqui tem sido benéfico em minha vida e na sua, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero citar aqui uma palavra do salmista, no capítulo 136, versículo 1, que diz: dai graça ao Senhor, porque Ele é bom e porque também a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Deus está atento. Aliás, é o que Deus tem requerido e espera de nós, a nossa atitude. E nessa oração nós temos que realmente começar como até uma receita que o Senhor me deu. Primeiramente, claro, orar para Israel e para Deus salvar e também Deus avivar, para a igreja no planeta, com a mesma performance, para salvação e a igreja em si avivar, ter um verdadeiro avivamento e, consecutivamente, para um país que está com a promessa de pé de tornar primeiro mundo, que é o Brasil, tanto para a conversão como para o avivamento da igreja que já é existente. Então é nessa condição que nós poderemos, então, em consequente, orar para os domésticos da fé, certamente, interceder por todos aqueles que Deus trouxer à nossa mente para a glória do Senhor Jesus, para que Deus possa fazer a obra em tantos. E, em consequente, orar por nós. Porque é assim que realmente nós podemos ver que o Senhor me deu, considerando que isso que é oração eficaz. É na oração eficaz que nós podemos realmente caminhar na direção adequada. Aliás, em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, sua glória, porque aí, eis aí a questão referida, ele nos ouve, ou seja, nos atende. Eu tenho orado para muitos, mas muitos mesmo, e através do ministério, os dons que o Senhor me concedeu, porque não dizer todos os dons, realizações N, inclusive nessa pandemia mesmo, centenas de casos que Deus curou, tem curado, feito maravilhas. Eu tenho visto a virtude do Senhor nos clamores que eu tenho pedido ao Senhor e tido misericórdia, o Senhor tem feito isso. E nessa condição é fantástico o que Deus realmente tem promovido na vida de muitos, mas muitos mesmo. Mas uma coisa que eu tenho observado, que Deus realmente tem requerido e eles têm atuado. E isso realmente é maravilhoso a gente observar, todos nós. É a renúncia. E também, com certeza, para alguns, o conserto, que aliás é imprescindível e foi para eles. Aliás, a oração eficaz, ela tem uma ação poderosíssima aliás, de prevenir qualquer perca que porventura surja. Mas, entretanto, irmãos, Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que ele avisa e como avisa, mas não executa nenhum juízo sem antes assim avisar. Para a oração eficaz, eu gostaria de citar aqui no Tiago, capítulo 4, versículo 10. Olha a exigência do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Portanto, bem-aventurado é aquele que assim procede. Mas, porventura, essa bem-aventurança tão esperada, tão almejada, está demorando, quem sabe? Com certeza é porque o quilate não atingiu o seu índice, o seu ápice, para a aprovação do Senhor Deus. Aliás, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Mesmo que tenha por um tempo, mas Deus cumpre o seu propósito. Ele quer a perseverança. Ele não é que espera, Ele sabe que se você assim proceder, as coisas acontecerão. Ainda que alguns a tenham por tardio, o Senhor diz, Ele é longânimo. Ou seja, fica no aguardo, como eu referi, para que conosco Ele age da forma adequada, porque o Senhor não quer, não querendo assim, porque alguns, quem sabe, que se percam, mas que todos venham ao arrependimento para obter tamanha bênção, ou tal. E para obter essas bênçãos tão referidas, a oração eficaz, ela tem um requerimento, ou seja, Deus prova-nos, e Ele requer. Por isso Ele puxa, às vezes, o freio de muitos.
Nós temos um histórico na palavra de Deus a respeito de um homem de oração. Aliás, ele era rei de Israel, o rei Ezequias. Ele tinha um problema congênito, ou seja, uma enfermidade, da qual, quando ele tornasse adulto, ele teria problemas sérios, ou seja, ele ia ser levado a óbito, porque era um câncer. O Senhor sabia disso. Deus, na ciência dessa situação na qual se encontrava Ezequias, mandou que fosse até ele, no encontro dele, o profeta Isaías, filho de Amós, que por sinal bem escolhido por Deus, para falar a palavra a ele, dizendo que tinha observado e observou a condição que Deus realmente queria com ele. E disse a ele até, Ezequias, prepara a tua vida, prepara a tua casa, arruma tudo, ou seja, espiritualmente, porque morrerás e não viverás. Portanto, aquele problema congênito, ele tinha toda a infeliz garantia do óbito. Mas Ezequias, ouvindo isso, ele não desistiu, ele não desanimou, ele apenas entrou, claro, quem não entra em pânico numa hora dessa, mesmo em clamor, e ele simplesmente fez uma oração eficaz. Aliás, está registrado em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 2 a 6, que diz, então o rei virou seu rosto para a parede e orou, até dizendo assim, Senhor, lembra-te, ou seja, uma plataforma, lembra da oração, Senhor? Agora, Senhor, quantas vezes assim procedi, e como eu tenho andado, Senhor, diante de Ti, com fidelidade, integridade e em santificação, por dizer melhor, e de todo o coração. Portanto, eu tenho feito o que é reto, ou era reto ao Senhor, ou aos teus olhos, como diz na corrigida. Então, Ezequias, naquele momento, como prova que realmente ele estava contrito, chorou muito, mas muito mesmo. E isso, para Ezequias, para nós, seria renúncia. E sucedeu que o Senhor, ouvindo, atentando por essa oração, mandou o profeta Isaías sair, não é, do seu local, e ele estava no pátio naquele momento. E no pátio, ele aguardava que Deus realmente observara a vida de Ezequias, ou seja, do seu clamor. Então, naquele momento, o Senhor disse para Isaías, Isaías, vai até lá e diga a ele o que eu tenho tido com ele. Então Isaías disse, Deus tem ouvido suas orações, seus clamores, mas o Senhor manda dizer para você, ele realmente viu as tuas lágrimas, e ele mandou dizer que vai te sarar, ou seja, eu te sararei. Mas ele deu uma prerrogativa ainda, mais 3 dias de oração. Disse, então subirás à casa do Senhor, e ali eu acrescentarei teus dias em 15 anos. Mas o Senhor também lembrou de uma coisa aliás, Ezequias não tinha noção, certamente não estava atento a isso. Porque mesmo escapando daquele momento da cura do Senhor, mas ele tinha uma outra situação da qual a Síria, o rei da Síria, enviou seu exército em direção a Israel, para destruir não só Israel, mas o próprio Ezequias. E o Senhor mandou dizer a ele, olha, eu te livrarei dos assírios, o rei da Síria e dos assírios, e te livrarei também essa cidade, como expressão de Israel, e defenderei todos, por amor de mim, ou seja, a oração que você tem efetuado, e por amor da tua descendência, Davi. Na oração eficaz, Deus avalia o plantio, porque o Senhor realmente, Ele quer observar, Ele quer ter realmente um encontro real com todos nós, por isso a nossa renúncia, como foi referido. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, diz, porque o que semeia na sua carne, sem falar corrupção, ou seja, é simplesmente uma coisa que batesse na parede e voltasse. Mas, entretanto, o tratamento seria fatal, porque o Senhor não deixaria por inocente. Mas o que semeia no Espírito, ou seja, que diferença? Do Espírito ele recebe a paga. Além do mais, você fará a eternidade, e nessa paga, a bem-aventurança. O Senhor, portanto, é consensual, mas ante ao quebrantamento, como foi dito há pouco, da renúncia de Ezequias. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 21, diz, apresentai a vossa demanda.
ou seja, os vossos frutos, o fruto do Espírito, por certeza. Diz o Senhor. Essa é uma afirmativa de confirmação. E disse o Senhor também, trazei as vossas firmes razões, ou seja, o direito, a sua oração, a sua consagração. Olha a madrugada aí, irmãos, e ele afirma ainda, para que haja confiabilidade e certeza da palavra. Diz o rei de Jacó, ou seja, o rei de Israel, que ouviu Jacó, ou seja, e ouve Israel, que é a descendência. Quero neste momento também incluir uma concordância bíblica do salmista, do capítulo 37, versículo 4, de tudo que foi realmente afirmado a princípio. Diz assim o Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele, com certeza, te concederá o desejo do teu coração. Então, o Senhor realmente, Ele tem essa afirmativa para o clamor de cada um e a execução do resultado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta também, Isaías, ele diz também no capítulo 30, versículo 18, por isso o Senhor esperará, olha a atenção do Senhor em função do clamor de cada um, para ter misericórdia de vós, e por isso, portanto, também levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, como disse há pouco, de consenso, de aguardo para a nossa atitude. Portanto, bem-aventurado todos que nele, portanto, esperam, ou seja, agem dessa forma. Porque Romanos capítulo 8, versículo 26, do mesmo modo, ou seja, da forma como você está orando, clamando, também o Espírito nos ajuda. Porque o Senhor atenta para o nosso clamor. Aliás, Ele nos direciona de como orar. Quando o Ramachute Labacaia você está orando, Deus usa você mesmo para saber pedir. Seja nas condições da fraqueza ou na fraqueza, porque afinal não sabemos o que havemos de pedir, como convenha, como necessitamos, e Deus sabe. Aliás, Deus tem o melhor, além do que você pensa, Deus pode ter o que você, mais do que você está pedindo. E por isso o Espírito mesmo intercede por nós. Ele usa a nós mesmos, a nosso próprio entendimento, para uma oração eficaz. E, portanto, nesse versículo, a consequente é, com gemido inexprimíveis, porque irão ser por nós. Portanto, encerrando aqui, para a oração eficaz, em Mateus, capítulo 6, versículo 8, que diz, não vos assemelheis, ou seja, quando Deus está falando não assemelheis, é não enfraquecer, é não sentir e nem acompanhar nenhum raciocínio negativo ou de pensamentos que realmente são esmorecedores, de depressão. Não assemelheis, pois a eles, porque eles estão perdendo, deixa os mortos enterrar os mortos. Portanto, não precipite, não precipitar no vosso coração, porque o vosso Pai sabe tudo o que necessitais, do que é necessário, mesmo que tenha que clamar. Deus diz, bater, pedir, é ordem do Senhor, mas Ele sabe, antes de pedir, Ele sabe o que precisas. E nós sabemos que a oração da madrugada, ela tem muito valor numa hora dessa. Nós temos amanhã a ceia do Senhor, e que nesse momento, dessa consagração e esse momento especial, possa valer para uma ceia realmente dignificada, para o louvor e glória do Senhor. E pelo que o Deus tem realmente acentuado, nós estamos vendo aí a circunstância do mundo, olha a pandemia, misericórdia, está só se multiplicando, e os irmãos vão ver o que vai acontecer após essas eleições. O mundo vai assustar, o Brasil vai perplexiar. Cuidado, irmão, vigia por onde anda. Nós temos os cuidados legais até, porque é necessário. Faz vezes, simplesmente, para nós realmente, até o Senhor, debelar tudo isso. Deus está preparando uma terra, preparando um povo, preparando uma igreja para subir. O avivamento, ou o reavivamento, dizer melhor, ele está acontecendo ainda, no planeta integral. Por isso o Senhor tem requerido a oração, tanto de Israel, a igreja planetária, como a igreja no Brasil em si, e a sua igreja.
a sua vida, o seu lar, a sua consagração. Irmãos, o momento não está para brincadeira, não. Eu me considero, e que você faça o mesmo. De fé em fé, vivamos. Porque é por essa fé que nós conquistaremos. Estou invicto, Ramadu Xelabacaias. Estou invicto em todas as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, é prova disso. Mas, neste momento, eu quero orar por você, irmão, irmã, todos que estão realmente nesse momento audível, para louvor e glória do Senhor. Que Deus possa curar, se tem alguém enfermo, porventura, mesmo com Covid, com câncer, seja qual for a circunstância, portas fechadas, que está uma época muito, infelizmente, acontecendo. Circunstâncias financeiras, comercial, problema de família, problema conjugal, seja quais. Deus quer agir agora, Deus quer operar maravilhosamente, maravilha, na vida de todos. Deus realmente tem falado comigo, tem usado, tem feito, como eu disse que tem orado. Tem um fogo na Martorabacás que vai continuar sempre que alguém acessar, vai sentir o fogo do Senhor na sua vida quando orar, como agora, que eu quero orar juntamente contigo. Que essa oração possa, não é repetir, não é mesmice, mas de acompanhar do que Deus realmente tem para com todos nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oremos, portanto, Pai Celestial, glorifica o Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que eu creio, meu Deus, que alcançou, meu Deus, os corações. E o nome do Senhor seja exaltado. Pai Celestial, abençoe espiritualmente, porque essa é a primícia, mas se há alguém enfermo, socorra, meu Deus, seja Covid, seja quais enfermidade, ó Deus. Opera maravilha, Santo Deus, e derrama fogo mesmo. Lemachou e melabarras, deleitação me clamas. E exalta, ó Deus, nas solicitações, seja, Pai Celestial, alguém que esteja encarcerado, algum problema de família, meu Deus, circunstâncias, seja quais, porta por abrir, meu Deus, honra os teus servos, exalta, ó Deus, dá a tua graça na vida de cada um dos teus filhos, Santo Deus, e derrama fogo, meu Deus, manda chamas de fogo mesmo, lemaço, rei elabas, colonaço e elabaia, cuida mansa, noe cai remanaço e elebis, chequei a doia elabas, sole me randomi camarraias, se a tripe elebas, tole me caminhandaias, em nome de Senhor Jesus Cristo, na vida de todos nós, ó Deus, Amém. Glória ao Senhor Deus.